Ok, então a partir de agora a gente está gravando a sala. O objetivo da aula de hoje é a gente fazer a verificação do funcionamento dos temporizadores do tipo TOFF e TP. Tá? O simulador que a gente tem para trabalhar em sala, o LED-Sim, ele só trabalha com temporizador do tipo ON. Tá? O que me interessa nesse momento é a gente apresentar o funcionamento desses outros temporizadores, para que ao final a gente conclua o seguinte detalhe: o funcionamento desse outro temporizador a gente também consegue fazer utilizando o temporizador ON padrão, né? Quer dizer que dá para construir a função de um TOFF utilizando um temporizador TON? Sim. Esse é o nosso objetivo, é aqui que eu quero chegar nesse finalmente de aula. Tá? Para isso, eu queria usar o bloco nativo do TOFF para poder mostrar para vocês o funcionamento exato desse bloco. E o software que a gente tem para estar mostrando isso é o Kprogram. Tá? O Kprogram, ele trabalha em conjunto com o GranSim, então são softwares da Klogix. Essa ferramenta a gente tem no laboratório da ETEC, na sala 513, mas infelizmente por conta aí do isolamento que a gente está vivenciando nesse momento, não estamos conseguindo utilizar esse laboratório. O que muda do que a gente vinha trabalhando no LED-Sim? Né? O Kprogram é a ferramenta de programação, é aqui que eu vou elaborar a minha lógica. E o GranSim, o Sim vem de simulador, vem de simulator. Tá? Então, esse cara vai fazer o papel do simulador. São softwares que rodam em plataforma antiga. Vocês podem verificar que aqui a gente está trabalhando com Windows XP, numa máquina virtual. Ele roda ainda numa versão do Windows 7. Versão Windows 8 em diante, você vai ter problema de executar esse software. Então, por isso que a gente precisava dessa máquina virtual aqui para estar trabalhando. Tá? Então, a primeira coisa que eu faço é habilitar o GranSim como forma de informar o sistema. Eu liguei o CLP. Tá? O CLP está ligado, e quando eu clico nesse ícone, ó, habilita a conexão com o Kprogram, eu estou dizendo o seguinte: existe um cabo de ligação desse software com o software de programação. Então, a primeira coisa que a gente faz é ligar o GranSim, habilitar a conexão. Feito isso, eu vou para o Kprogram. Ó, fabricante Klogix, automação, versão 3.1. Ele já reclama logo de cara: olha, não foi possível abrir a porta COM, a porta de comunicação 1, a porta serial 1. Por quê? É a porta que ele utiliza para a programação do CLP físico. Se eu não tenho um CLP físico aqui, na porta 1, 2, 3, o que eu faço? Eu vou me conectar à porta do simulador. Então, já na primeira instância, eu defino o simulador como interface básica, dou um OK. E ele vai abrir a tela de edição de programa. Tá? Até aqui, pessoal, eu estou mais mostrando uma ferramenta adicional para vocês do que falando em programação. Tá? Eu estou sendo bem minucioso, porque essas ferramentas aqui a gente pode disponibilizar para que vocês usem aí, desde que vocês tenham essa topologia seja de uma máquina um pouco mais antiga, podendo rodar um XP ou o Windows 7, ou de virtualizar, como eu estou fazendo aqui nesse meu computador para vocês. É um software padrão Windows, bem intuitivo, aquela história de novo projeto, abrir projeto, configurações, sempre aquela mesma história de Windows. Vamos definir um novo projeto, eu coloco o novo projeto, temporizadores. Eu tenho 3 modelos de CLPs aqui, ó. O Nano, o KL320, o KL640. Esse 640 é o que a gente tem disponível em sala.
Vou deixar o 640 mesmo. Posso colocar um autor qualquer aqui, mas não é necessário. O essencial é que eu faça, defina o nome do temporizador, o nome do programa e o modelo do CLP. Tá? Aqui não tem necessidade, você pode alterar a pasta onde você está salvando seus arquivos, mas não precisa mexer. Normalmente eu não mexo. Nome, modelo, ok. No que é dado ok, ele abre essa tela para edição, onde você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colunas, cabendo 10 instruções em série. Ah, mas e se eu precisar de mais de 10 instruções, professor? Você tem que setar uma memória e essa memória auxiliar setar uma segunda linha. Não tem como fazer isso. É o que ele disponibiliza. Então, a gente vai começar essa simulação fazendo o seguinte, ó. Eu vou habilitar uma chave, eu vou definir uma entrada aqui, ó, uma chave normal aberta lógica, que vai monitorar qual o endereço. A minha primeira entrada do CLP. Como é que a primeira entrada do CLP chama? Input I 0.0. Esse I 0.0 representa o seguinte, o I de input, de entradas, 0 do byte e 0 do bit. Então, é o primeiro byte, primeiro bloquinho de 8 bits, primeiro bit da entrada do CLP. Então, eu vou ficar monitorando esse endereço. E quando esse endereço for acionado, vamos lá, ó. Vamos primeiro reforçar aquilo que a gente já viu. Vamos colocar um temporizador do tipo ON. Em qual endereço? Endereço 01. Por quanto tempo? 3 segundos? 3 segundos. É para a gente fazer um teste. Endereço de saída. Eu posso colocar aqui e preencher. Q 0.0. O Q de quit, de saída. 0 byte, 0 bit. Posso preencher trecho a trecho. Posso preencher o trecho por completo. Ou simplesmente onde que tem que ficar a saída, pessoal? Não é no canto extremo direito? Se eu coloco a saída já na saída do temporizador, olha o que ele vai fazer. Ele já me preenche a linha, ele entende que eu não quero fazer mais nenhuma verificação e já coloca o endereço de saída lá na frente, que é 0.0. O nosso programa teste está feito. Se eu der um Enter, ele faz a compilação da lógica 1 e já habilita a lógica 2. Só que eu ainda não tenho uma lógica 2, então eu dou um Enter novamente. Então ele finalizou o meu programa. Então o que o meu programa vai fazer? Vamos analisar aqui, ó. Ele vai reconhecer essa chave pressionada. Uma vez que ela estiver pressionada, permanecendo assim por 3 segundos, vou acionar o endereço de saída. Tudo bem? Está claro esse funcionamento? É mais para a gente testar o bloco. Definir o programa, o que eu tenho que fazer? Conectar o CLP. Como o CLP já estava lá previamente conectado, eu só tenho agora a opção de desconectar, fazer o download, fazer o upload. No nosso caso, eu vou mandar esse projeto para o CLP, então eu vou fazer o download. Ele faz algumas questões, mandou o programa para lá. E agora? Eu passo o CLP para o modo run, para o modo execução. E agora? Essa câmera de vídeo mal desenhada, ela me mostra o seguinte, o estado atual das variáveis. E agora? Vamos ao GranSim. Clico no visualizar IHM. Está aqui, ó. Esse é o modelo de simulação do QLogix.
Só que eu não estou usando a entrada rápida, então eu fecho o que não vou usar. Eu não estou usando a entrada analógica, eu vou fechar o que eu não vou usar. O próprio IHM também não está em uso. E as saídas analógicas também não estão em uso. O que está em uso? Entrada digital, saída digital. Vamos pressionar o endereço 0.0. Começa a contar o tempo. Contou o tempo, ligou a saída. Ligou a saída, o LEDzinho acende aqui no Q0.0. Desliguei a entrada, desligo a saída. Então, vocês estão vendo agora que quando eu tenho um temporizador que não é retentivo, ó, se eu desligar a entrada, ele para a contagem. E se eu desligo a entrada antes de dar o tempo, ele nem chega a acender a saída. Olha lá. 1, 2, 3. Desligou, desliga imediatamente. 1, 2. Desliguei antes, não chega a acionar a saída. Tudo bem, pessoal? Esse T-on é aquilo que a gente já viu lá no LEDsim, então não tem muita novidade aqui. Mas mesmo assim eu questiono se existe alguma dúvida sobre o funcionamento desse bloco. Outra diferença básica, né? Vocês lembram que no LEDsim, o temporizador ele era um elemento de final de linha, e aí eu tinha que fazer numa segunda linha a leitura da saída do temporizador e tomar uma decisão. Para esse software, o temporizador ele vai no meio da linha. Ele entra no meio da lógica para que ele faça a função de temporização. Tá claro? Dúvidas? Professor, Diga, Lucas. na maioria dos CLPs, tipo, os programas que tem nas indústrias, utiliza qual? O que você coloca no meio da linha ou no final? Olha, a grande maioria que eu já trabalhei, você coloca ele assim, no meio da linha. Tem alguns que tem a opção. Você quer usar ele no meio da linha, você usa. Você quer usar ele como dispositivo de saída, você usa. O Siemens, por exemplo, é um desses. Se você quiser finalizar a linha com temporizador, você também pode. Tá? Entendi. Mas depende muito. Não tem uma regra prática, né? A norma IEC 6131-3 define que você tem que ter ao mínimo um temporizador programável. Ele não dita a regra, olha, esse temporizador tem que ser utilizado ao final da linha. Não, ele tem que se permitir o uso no meio da linha. Não, isso a IEC não define. Ela só define que a ferramenta de programação tem que ter uma temporização por software. Tudo bem? Tudo bem. Mais alguma dúvida, algum comentário? Seguimos então? Ok. E se eu quiser trabalhar com um TO? Vamos colocar a mesma variável aqui, ó. I0.0. E agora eu vou colocar um bloco de temporização do tipo TOFF. Olha lá. Temporiza na desenergização. Coloco o bloco, coloco o número do temporizador. Esse software aceita até 32 temporizadores. Vamos aumentar um pouquinho esse tempo aqui. Vamos colocar 6 segundos. Ops. Vamos terminar essa lógica. E eu vou usar a saída que é 0.1 para ser a minha resposta do TOFF.
Esse temporizador aqui eu também vou mudar para 6 segundos. Programa compilado. Se eu alterei o programa, eu tenho que fazer um novo download. Tem que colocar para rodar de novo. Colocar para monitorar de novo. Habilito aí HM. Fecho o que eu não vou usar. Deixa eu reduzir a tela aqui para vocês poderem visualizar o projeto. Então, ó, vamos prestar atenção o que acontece quando eu aciono a chave. Olha lá, acionei a chave 0.0. A saída 0 só vai ligar depois que o tempo decorreu, correto? 6 segundos. E a saída 1? Vocês perceberam que ela ligou de imediato quando eu acionei a entrada e 00? Ficou claro isso para vocês ou não? Eu vou fazer de novo, mas antes de fazer de novo, eu tenho que fazer o quê? Desligar o temporizador, né? E se eu desligar a chave 00? Opa, 01 continua ligado. Olha o tempo correndo aqui, ó. Quer dizer que o TOFF conta o tempo depois que eu desligo a entrada do bloco? Vamos prestar atenção só no Q01. Eu vou acionar a chave, Q01 acende de imediato. Olha lá, ó. Q01 acende de imediato. O TOFF conta tempo para desligar. O TON, quando eu tiro a energia da entrada, ele já apaga a saída. Olha lá, ó. Desliguei a entrada, desligou a saída. Olha o tempo correndo do TOFF aqui, ó. 5, 6. Quando ele conta o tempo que foi para off, ele desliga a saída. Liguei. Desliguei. Começou a contar o tempo. E se eu ligar antes de finalizar o tempo? Ele ignora a contagem e volta para 0. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4. Liguei. Zerou o tempo. E Q01 não desliga nunca. Para Q01 desligar, eu tenho que ficar 6 segundos com a entrada desenergizada, senão ele não vai fazer a função. Conseguiram enxergar a diferença do TON e do TOFF? O TON conta o tempo para pegar a energia da entrada e mandar para a saída. O TOFF conta um tempo quando acaba a energia na entrada para parar a saída. É como se eu tivesse uma bateria com carga para quanto tempo? Para 6 segundos. Aqui é como se eu estivesse carregando uma bateria de 6 segundos para poder mandar o sinal para carga. Faz sentido, pessoal, o que eu estou falando aqui? Sim. Eu fico muito preocupado com esse silêncio de vocês, viu? Vocês tiveram a amostra, né, de como que é a outra aula, como que o pessoal participa. Fica mais fácil saber se vocês estão entendendo ou não. Mas é um direito de vocês, vamos fazer o quê? Dúvidas aqui? Então, dessa forma, eu posso apresentar para vocês, então, o terceiro temporizador.
Vou colocar a mesma variável de entrada. O terceiro tipo é esse aqui, ó, TP, temporizador do tipo pulso. Temporizador 3. Também 6 segundos. E eu vou ligar a saída Q0.2. Nova compilação, novo download. Nova execução. Novo monitoramento. Fecho que eu não vou usar. Vamos ver quem consegue entender o que acontece com essa saída 2. Ó. Liguei a entrada. Saída 2 ligou junto com o botão da entrada. Só que contou o tempo, desligou a saída. Se eu desligar a entrada, zero temporizador. De novo. Ligou, começa a contar o tempo. 6. Quando deu o tempo pré-definido, ele desliga a saída. Ou seja, qual é a leitura desse bloco? É um bloco que ele vai gerar um pulso de um determinado período. De quanto que é o período? O tempo que eu defini aqui dentro. Então, se eu escrever 6 num TP, eu vou gerar um pulso de 6 segundos. Olha lá, o Q02. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto segundo ele desliga. E se eu desligar a entrada antes dele der os 6 segundos? Ele também desliga a saída. Ou seja, para que eu tenha um tempo cravado nessa saída, obrigatoriamente, eu tenho que ter uma entrada com um tempo maior ou igual ao tempo pré-definido. Tudo bem, senhores e senhoritas? Professor, Diga lá. mas, por exemplo, numa automatização, como eu faria para dar um novo pulso para ele? Para o TP, É, ou não teria como? você tem que interromper a entrada. Olha lá. Ó. Quando você interrompe a entrada, você reinicia o temporizador. Ó, está com a entrada energizada, certo? Certo. Já desligou a saída? Se eu desligar a entrada e ligar de novo, olha lá, eu gero um novo pulso de 6 segundos. Ah, tá. O rearme desse temporizador tem que estar condicionado ao desligar essa saída aqui. Ó. Em outras palavras, vamos lá. Edição, recortar, bloco de lógicas. 1, 2. Vamos fazer um pisca-pisca aqui. Quando eu tiver o I0.0 não tiver mais o Q0.2, eu posso ligar
uma memória auxiliar 001. Tudo bem? Tenho o botão pressionado, não tenho mais a saída, liga a memória. Onde que eu ponho essa memória? Aqui. Será que funciona? Não. Aqui eu tenho que ter... Esse aqui é o jeito mais fácil. Não queria complicar, mas eu travo a cabeça disso. Bom, você tem que criar uma ferramenta de reset do bloco posterior ao acionamento dele. A ausência de Q02, L001. Hum, 001. Por exemplo, baseado num outro, para fazer um pisca-pisca, é isso que eu estou errando aqui. Para a gente fazer um pisca-pisca, o quanto tempo você quer dele desligado, por exemplo. Então, você pode ter um... Agora sim. Vamos ter um... Vamos fazer um on-off de 3 segundos. Cadê o bracinho? Essa memória 1 não tá legal aqui.
Bom, senhores, em termos de bloco de função, está definido o funcionamento? T-on, T-off, TP. O que eu preciso fazer, o que eu preciso entender realmente como executar, depois a gente volta nesse ponto aqui. O que eu preciso realmente entender e como executar são duas coisas. Primeira coisa, como que eu faço para ter o comportamento de um T-off utilizando, por exemplo, um temporizador do tipo ON? O que eu quero dizer? O que ocorre quando eu aciono uma entrada com uma saída e eu tenho um T-off no meio do caminho? Então, vamos lá. Quando eu pressiono a entrada, a saída liga de imediato. Quando eu desligo a entrada, eu começo a contar o tempo para desligar a saída. Ok? Existem várias situações onde você vai precisar executar uma saída desse tipo. Existem várias situações onde você vai ter que executar isso e você só tem um temporizador do tipo ON. Como é que você faz para trabalhar com esse tipo de situação? A gente faz exatamente essa leitura que a gente está fazendo aqui, ó. Quando eu tiver a entrada em 0.0, o que eu quero que aconteça? Por 7 reset? Vamos fazer por 7 reset. Ligue uma saída que é 0.1. E quando eu não tiver mais essa entrada em 0.0, mas eu ainda tiver a saída que é 0.1, eu faço uma temporização de 3 segundos. Ao término do tempo, o que eu faço? Reseto a minha saída 0.1. Ah, professor, mas aqui você tinha uma única linha de programação. Em uma única linha eu consigo fazer a função. É a vantagem de você ter um T-off no seu banco de opções, né, de linhas de programação. Mas quando eu não tenho um T-off, eu quero esse comportamento do T-off. Eu utilizo algo parecido com esse formato. Vamos ver como é que fica isso daqui? Coloco para rodar. Vamos fechar aquilo que a gente não vai utilizar. Acionei a entrada 00. Ligaram as duas, ó, simultânea. Desliguei a entrada 00. Desligaram simultaneamente. Ou seja, o comportamento que eu tenho do bloco T-off é o mesmo comportamento que eu tenho no bloco. O comportamento que eu tenho na saída Q00 usando um T-off é o mesmo comportamento que eu tenho na saída Q01 utilizando um T-on. Desligou, começou a contar o tempo, desligou simultaneamente. Aqui, alguma dúvida?
Tranquilo. Tranquilo, tranquilo? Dá para fazer o mesmo com o TP? O que vocês acham? Acredito que sim. Vamos lá. TP. Qual o comportamento do TP? Enquanto eu tenho entrada energizada, saída energizada. Enquanto eu tenho entrada energizada, saída energizada. Desde que determinado endereço habilitado. Esse é o mais simples de ser feito. Entrada energizada. Tempo de 3 segundos. Ligou a memória 01. Analisando o que está feito. Entrada energizada, vai contar 3 segundos, vai desligar a saída. Entrada energizada, vai contar 3 segundos, não vai ligar a memória. Quando eu ligar essa memória, eu desligo a saída. Vamos ver se a mágica funciona. Colocamos para rodar. Põe para monitorar. Duas saídas liga simultânea. Duas saídas geram um pulso no tempo pré-determinado. A hora que eu desligo e ligo novamente, volta a funcionar o bloco. Se eu ligar e desligar antes do tempo, ele também interrompe a função. Olha lá. Ele se comporta exatamente como se fosse um temporizador do tipo TP. Tá? Mas ele está utilizando na lógica, um conjunto de lógica, um temporizador do tipo ON. Então, com isso, pessoal, o que eu estou querendo trazer para vocês aqui? Por mais restrições que um CLP se apresente a vocês, se a gente tem um conceito de como o bloco funciona e como as instruções de programação funcionam, isso não é um impeditivo para a gente fazer a realização da lógica. Tá? Então, por exemplo, aquele projeto que inclusive vai ser a atividade para que vocês me entreguem, né? Valendo a presença não só de hoje, mas como a de ontem também. Como que fica aquele projeto dos dois motores M1 e M2 se eu tivesse que utilizar temporizadores do tipo OFF? Ou utilizar temporizadores do tipo TP? Como que ficaria esse projeto? Tá? Então, a atividade realmente que vai valer a presença para vocês é você refazer aquele projeto dos dois motores M1 e M2 utilizando temporizadores diferentes do TEON. Então, a proposta aqui é o inverso. Né? Como é que eu faço o comportamento do TEON utilizando um temporizador TEOFF? Essa vai ser a grande mágica, o grande exercício que vocês devem fazer aí para a próxima segunda-feira. Tá entendida a tarefa ou não?
Sim. Sim ou não, senhores? Explica de novo aí, professor, por favor. Oi? Dá só uma explicada de novo, por favor. Ok, novamente. Existe um projeto que eu pedi para vocês me entregarem ontem, referente à prática 6, correto? A prática 6 define o seguinte, olha, eu vou apertar o botão B1. Eu quero que o motor 1 fique ligado por 10 segundos. O motor 2 vai ligar depois de 5 segundos e vai permanecer ligado até 6 segundos depois que eu desligar o motor 1. Lembra? Eu fiz até a carta de tempo, tá lá no videozinho da aula. Eu expliquei a carta de tempo do que eu quero como resposta. Tá? Só que na aula o que eu apresentei para vocês foi, olha, utilizando o TON, fica desse jeito. Por quê? Porque vocês não conheciam o TOF e o TP. Então agora vocês conhecem o TOF e conhecem o TP. Como que a gente resolve aquele projeto dos dois motores utilizando temporizadores TOF, utilizando temporizadores TP? Ou só TOF, ou só TP, ou usando uma mescla desses dois, eu não sei. Eu quero que vocês me apresentem uma solução desse mesmo exercício, só que não utilizando o TON, utilizando esses outros dois temporizadores. Tudo bem? Valeu. Agora entendi. Ficou claro agora? Sim. Professor, Diga lá. nesse caso não vai ter como simular no LED sim, né? Não, né? Porque lá não tem o tipo TOF, né? Exatamente. Então é um exercício de cabeça realmente. É isso que eu quero. Eu quero saber o quanto vocês estão conseguindo raciocinar em termos de solução lógica. Pessoal, enxerguem o simulador, tá? Não como ferramenta de trabalho de desenvolvimento pleno. Um simulador é algo para você fazer o seguinte, olha, essa lógica que eu pensei funciona? Então você joga o programa que você vislumbrou como ideal e faz o teste. É para isso que serve o simulador. Para você pegar erros que a tua lógica não conseguiu enxergar. Não é um software de tentativa e erro, onde você testa uma, não deu certo, testa outra, não deu certo. E vai testando e você vai se enrolando cada vez mais. Vocês viram, até eu me enrolei aqui com o projetinho básico aqui de um sistema pulsante com TP. Exatamente por conta disso. Tudo bem? Tá bom. Dúvidas aqui? Bom, vamos lá, vamos apresentar uma resposta aqui decente para aquele projeto que o coleguinha estava precisando. Vamos recortar a edição, recortar bloco. Termina na 3. Proposta é, a partir de uma chave e algum recurso externo, um temporizador TP de endereço 01 ser auto-reiniciado. Foi isso que a gente propôs ali lá atrás, né? Vamos colocar aqui, sei lá, 5 segundos. Ligando uma saída que é 0.0. Não aceitou programação. 0.0.
Softwares for Windows, de vez em quando acontece isso, né? Não estranhem se eles sumirem com a tua programação no meio da compilação. 5. Como a gente tem dito, né? Quem liga, quem mantém ligado, quem desliga. Quando que eu quero ligar esse cara? Eu posso trabalhar da seguinte forma, principalmente utilizando aqui. Não, TP, T1, TP. Eu quero um pulso de 5 segundos. Então, olha o macete que eu vou estar fazendo aqui. Ó. Mas eu só quero 5 segundos, professor. Ótimo. Na lógica 2, eu condiciono a entrada. Zero ponto zero. Temporizador 2. 5 segundos? 5 segundos. Manda meu olha. Só que se isso aqui funciona como eu estou imaginando, é. Eu apresentei para vocês a bobina complementar? Não, não. Não me lembro. Não, não apresentei. A bobina complementar, quando eu tenho continuidade lógica, ela mantém desligada. Quando eu não tenho mais continuidade lógica, ela liga. Essa lógica só faz sentido se esse temporizador for do tipo ON. Aí ela vai fazer sentido. Pronto, agora você tem um reboot com tempo cravado de 6 em 6 segundos. A cada 6 segundos esse LED dá uma piscada. Então a graça disso aqui, pessoal, está exatamente nisso. Dentre essas ferramentas, como utilizar ela de forma misturada para fazer o que você deseja. Conforme o professor ontem disse, né, o professor Farkas, e colocou muito bem esse ponto,
O que a gente está fazendo aqui são abrindo possibilidades, são mostrando para vocês como que essas instruções vão estar operando na sua essência, na sua função básica. E a partir daí vocês vão ter que tomar a decisão de usar, olha, para resolver tal problema, eu vou configurar de tal forma. Para resolver esse outro problema, eu vou resolver com esse outro recurso. Aquilo que a gente entrega para vocês são recursos diversos para que vocês possam resolver seus problemas. Através de lógica, através de conhecimento de ferramenta. Mas não tem jeito. Tem que fritar miolo, tem que pensar bastante e ver como é que vocês trabalham com isso. Ok? Dúvidas, comentários, pertinentes, não pertinentes? Vamos interromper a gravação, então, para os mais moderados ou mais tímidos poder se manifestar. Parando.